vai cantando com você, enche-me, Senhor. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Cordeiro de Deus, instantemente nos pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, explicai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Queria colocar cada palavra aqui pelo coração de cada um de vocês, e pelos irmãos acolhidos em nossas casas, pelos pobres, pelos irmãos que se encontram na rua, pelo Gilson, irmão acolhido em nossa casa, foi passear um pouquinho depois de ir embora. Também pelo Papa Francisco e por toda a Santa Igreja, pedindo que a força do Espírito Santo possa nos ajudar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é irmão Moscati, Maria Alegria da Cruz. Faço parte da comunidade Voz dos Pobres. Sou muito feliz aqui dentro. Não tenho muito para falar para você não, mas sou feliz. Nessa tarde, também nesse encontro, esse chamado de São Francisco, Senhor, o que queres que eu faça, vai reconstruir minha igreja, se perpetua, ela vai se perpetuar até o fim da Santa Igreja. Até o último sim das nossas vidas, esse vai e reconstrói, vai continuar. Por isso eu peço para você olhar para a pessoa do seu lado assim, olhar para ele e falar assim: ainda bem que você está aqui, porcaria velha. Você é uma porcaria velha que eu amo. Mas não é verdade, nós somos uma porcaria, mas Deus nos ama, sabe? Deus sabe das nossas fraquezas, Deus sabe até onde a gente consegue ir. E sabe, esse vai e reconstrói minha igreja, Senhor, o que eu queres que eu faça? Eu acho que é no coração de cada cristão assim, ele rasga a nossa alma, porque todo dia a gente tem que se reconstruir, não é verdade? A gente vai lá e vive aquele dia e fica o dia todo lutando. Chega no final da noite e a gente olha para o meio, continua a mesma porcaria. Aí você dorme no outro dia, é a mesma luta, é a mesma dificuldade e vai se reconstruir. Sabe, para mim, Francisco foi fácil reconstruir os muros da igreja. Para mim, eu não sei como que foi a dificuldade dele lá, sabe? Como que foi para ele levantar os tijolos, como foi que para ele levantar os muros, como ele foi para colocar, sabe, barro naqueles tijolos, só ele sozinho. Porque quando Jesus falou para Francisco, vai reconstruir minha igreja, Francisco, só estava aquela igreja em ruínas e ele. Mas ele olhou aquela igreja e falou
assim, eu também não sei trabalhar, porque eu não sou pedreiro, eu sou guerreiro, eu sou soldado. Eu só sei mexer com espada, como eu vou começar a montar? Então, Francisco, sem se preocupar com aquilo que ele sabia ou não fazer. Eu acho que nossa vida cristã tem que ser assim, independente se a gente sabe ou não fazer algo de Deus, a gente precisa ir lá e colocar a nossa mão, a gente precisa arriscar, sabe, se expor um pouco. Muitas vezes a gente não se expõe aí, não vê talvez nem o fruto da tentação que foi exposta para a sua vida, talvez nem vê o fruto, talvez, daquela sua entrega que você deu, talvez você colocou sua mão lá, foi 2 segundos que você colocou sua mão lá, mas sua vida está lá, reconstruiu pelo menos algo ali, sabe? Sem falar nada, Francisco começou a ir lá e através daquele reconstruir dele começaram a atrair gente, mas ele precisava ir lá. Jesus não perguntou para ele, você vai saber erguer esse tijolo? Não. Mas ele precisou ir lá. Eu acho que nossa vida cristã, a gente precisa ir começar a se reconstruir. Mas irmão, mas eu tenho muitos vícios, eu tenho muitas fraquezas, como eu vou começar a reconstruir? Comece, sabe? Dê o primeiro passo hoje na sua vida. Sabe, gente, eu queria chegar para vocês aqui e falar que Deus ama vocês, que Deus... Mas eu vim falar para vocês assim, que tem um cara furioso com vocês, que ele quer roubar a sua vida, matar e destruir. Ele quer acabar com a sua vida. E se você não se levantar, e se você não acordar daqui para frente, ele vai te levar, sabe? Mas começa a caminhar, e todas aquelas batalhas, todos aqueles vícios que a gente viveu, começa a voltar tudo de novo quando nós paramos. Começa a voltar tudo de novo. E o Senhor diz de novo para nós, vai e reconstrói, sabe? Vai e reconstrói. Mas antes de reconstruir assim, Francisco precisou de coisas essenciais para começar. Francisco precisou parar. Nós precisamos parar a nossa vida para escutar a voz de Deus. Francisco precisou parar. Ele sentiu o chamado, ouviu a voz de Jesus, parou. Depois que ele parou, Deus falou para ele, ó, você vai começar a reconstruir. E quando Deus falou para ele, você vai começar a reconstruir, Francisco, quando Deus falou, você vai começar a reconstruir, Francisco começou, mas Francisco precisou parar, rezar e escutar. Mas por que você está falando isso aí? Porque hoje em dia a gente tem um ouvido péssimo. A gente fala muito, tem um ouvido péssimo, tem um olhar péssimo. Aí a gente não entende porque será que Deus está fazendo tantas as coisas, Deus está falando tantas coisas. Por causa, se você for olhar pelo olhar humano, aquela igreja em ruínas, eu jamais ia colocar meu dedo naquela igreja, sabendo que era só eu e aquela igreja, crucificado naquela igreja, vou tocar a mão nela. Não vou nada, vou deixar ela acabada assim, vamos pegar uma igreja melhorzinha para nós trabalhar, né? É verdade, a gente gosta de trabalhar com pessoas que para nós já está 100%, a gente prefere trabalhar com aquele irmão missionário, aquele lá que consegue dar 100, 20, 30, 40, 50, chega a 80%. Aí fala, vamos ficar perto desse aí, que esse aí consegue dar tudo a Jesus. Aí muitas vezes a gente pega um missionário que dá 5, dá 2. Ele só sabe olhar para Jesus e dizer, Jesus, gratidão pelas dificuldades e pela minha vida. E a gente fala assim, vixi, esse daí. Por causa do quê? Porque eu falei para Jesus, Jesus, eu nem queria falar, sabe? E eu falei assim, então me dá uma palavra. A palavra que Jesus me deu é murmuração. Jamais é para construir uma igreja com murmuração. Você vai lá e constrói, vai lá e passa a massa corrida aqui, vai lá e pinta aqui. Mas ao mesmo tempo que você está passando a massa corrida e está pintando, de vez você aproveitar a graça que Deus está dando na sua vida, você está assim, ó. Mano, nem para estar aquele outro lá, né, mano? Meu Deus. Eu aqui me lascando e aqueles lá só curtindo a praia, o sol. Você está murmurando, está perdendo a obra que Jesus está pedindo para você e não para o outro. Está pedindo a graça. Aí você olha para a pessoa e fala, ei, porcaria, vem aqui, eu amo. Eu amo você, porcaria. Tamo junto. Por causa do quê? Dom Bosco, ele teve um sonho assim. Certa vez Dom Bosco teve um sonho. Ele havia sido levado por alguém a uma plantação muito bela. Ao ver aquela plantação, uma grande admiração crescia no seu interior. De repente,
aquela linda paisagem se transformou num campo repleto de folhas secas. Dom Bosco espantou e perguntou à pessoa que estava ao seu lado: o que aconteceu? Por que aquelas plantas secaram de repente? A pessoa lhe respondeu: é assim que faz a murmuração. Ela destrói não somente quem murmura, mas também aqueles que estão ao seu redor, bem como toda a comunidade. Dom Bosco, assustado, continuou a perguntar ao homem: o que devo fazer então? Ele respondeu: você deve exterminar a murmuração. Bate no seu peito e fala assim: eu devo exterminar a murmuração do meu peito. Eu preciso acabar com isso no meu coração. Eu tenho algo de bom. E meu irmão que está do lado também tem. Olha como forte isso, gente. Sabe, ele teve um sonho, e os sonhos de Dom Bosco, para muitos que não sabem, mas todos vocês devem saber, são sonhos proféticos para a igreja. Foram sonhos que ajudaram a igreja católica, ajudaram os papas, ajudaram os cristãos, ajudaram os filhos deles também que estavam lá. Sabe, viu aquela plantação seca? Imagine todos nós aqui, ó. Essa plantação aqui brilhante, bela para Jesus. Aí uma pessoa, só uma pessoa, começa a falar mal, só uma pessoa. Fala alto. Nossa, eu tô aqui me matando, você tá indo. Aí a segunda começa a falar também. E vai passando, vai falando todo mundo agora, todo mundo murmurando. Vai olhando pra pessoa, vai olhando pra ela, você é uma porcaria mesmo, começa a mete o chicote. Acaba com ela. Amém? Amém? Você viu que aquilo que era belo, você olhava para a pessoa, mas nossa, você tem a beleza. Um segundo, gente, que a gente começou a falar, já estragou, o ambiente muda, a comunidade muda, tudo muda por causa de uma murmuração. Porque para de enxergar aquilo que é belo na vida das pessoas e começa só a julgar, e vai no julgamento, e o julgamento está destruindo a igreja, sabe? Por isso que para mim, o mais fácil de Francisco foi reconstruir São Damião. Mas tem uma coisa muito misteriosa, porque só depois que Francisco reconstruiu São Damião, que não demorou um dia, 2 dias, os outros pensam que o Francisco pegou aquela São Damião em 3 dias e já reconstruiu a igreja. Não foi aquilo que aconteceu. Demorou anos para ele reconstruir São Damião. E depois que ele terminou aquela igreja, Jesus olhou para ele, o mesmo crucificado, e falou: Francisco, não é essa a igreja, é a igreja do coração. É a igreja do coração. Depois de ter feito tudo, gente. Imagine sua casa, depois de você ter arrumar tudo, só vai faltar uma coisa: a guerra entre você e sua mulher. Aí tá tudo arrumada, tá imobiliada, tá todos os negocinhos no seu lugar. A nossa casa celibatária, tudo tá no lugarzinho, os acolhidos tá lá, mas é nós e Deus e o Satanás embora. É nós 3 ali que tenta reconstruir algo. Você vai lá e coloca a sua mão e faz, de repente parece que tudo que você colocou a mão vai tudo à ruína, e você vai lá e coloca de novo sua mão e fala: vai dar certo dessa vez. E você vai lá, mas não tem como se reconstruir sem a oração. Não tem como reconstruir nada no nosso coração, sabe? O que mais a igreja hoje precisa, o que mais as pessoas precisam é um coração curado, sabe? É um coração disposto a amar, é um coração disposto a sofrer. Porque a gente não entende porque a gente sofre, aí a gente esquece da palavra de Deus, que tudo que nós passamos é pelo reino dos céus. Aí a pessoa: por que você vai na igreja todo domingo? A pessoa não sabe procurar. Por que você vai na missa todo domingo? Por que você vai no grupo de oração? Por que você tenta viver a castidade? Por que você reza? Por que você não para de adorar? Sua família está indo abaixo e você não para de rezar. Suas coisas estão indo tudo dando errado e você não para de rezar. E você fala assim: nem eu sei porque eu estou fazendo. Mas você esqueceu que era pelo reino dos céus. Seu coração só faz e esqueceu que era pelo amor que fazia. Só está fazendo, é automático. Vou lá, coloco. E não o cara que coloca a marcha, vai lá, embreagem primeiro, embreagem segundo, embreagem terceiro, embreagem quarto. E vai lá e vai indo assim, mas esqueceu que é o amor que é dado. A embreagem amor, embreagem amor, embreagem amor, embreagem amor. E vai no amor, gente.
A gente precisa viver no amor. O amor acaba a murmuração, o amor acaba a diferença que existe entre a vida, um do outro, o amor acaba tudo. São Paulo diz que tudo vai passar, a profecia vai passar. São Paulo diz que tudo vai passar, a oração em língua vai passar, os dons vai passar, o dom de cura vai passar, em nossa vida tudo vai passar, mas a caridade não passa, o amor não passa. Por que será que só fica com isso? Madre Teresa viveu um tempo da vida dela onde ela não via nada, onde ela não sentia nada, só ficou ela e a caridade, só ficou ela e o Senhor Jesus Cristo, só ficou ela e as irmãs ali, ela precisando amar, reconciliar e trazendo ela de novo, e fora a murmuração dela dentro dela. E a gente olha e fala, o cara não anda, né? O cara não se mexe, não dá bico dele, misericórdia. Tá parado. Mas espera. Uma vez o Paulinho chegou pra mim, bem no comecinho da caminhada. Estava na comunidade, no comecinho, era aspirante. Aí ele chegou pra mim e falou assim, Rafael, eu nem era consagrado, ele falou, o mais difícil do ser humano é esperar o outro ser formado. O mais difícil do ser humano é esperar. É por isso que hoje eu não me cobro nada dentro da comunidade. Eu olho os fundadores, eu olho o cofundador, olho os ministros que têm 15 anos, 20 anos, que demoraram tudo isso para chegar até esse amor aos pobres. Eu só tenho 5 anos de comunidade, vão me cobrar 15 anos de comunidade. Eu não vou conseguir dar os 15 anos que eles estão dando, eu não vou conseguir dar a caridade que eles dão, eu não vou conseguir dar a adoração que eles dão, eu não vou conseguir dar a minha vida do jeito que eles dão. Mas eu posso dar o hoje que eu tenho. O hoje, a minha entrega no hoje, no agora, não no depois. Olha lá, aquele lá, 15 anos de renovação, 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja. Tá 30 anos na igreja, aí você olha assim e fala assim, mas ele caiu, mas ele ficou 30 anos lutando, talvez foi a primeira queda dele. Por causa que teve uma vez que Francisco de Assis, ele estava rezando na Porciúncula, e ele viu um monte de demônios, aí fala na fronte franciscana, ele viu muitos demônios em volta da Porciúncula querendo atentar os frades, querendo atentar a ordem. Ele rezando, e de repente o demônio entrou por uma brecha, por um frade, por um frei que falava mal do superior, do ministro, que falava mal dos irmãos consagrados que estavam lá, e o demônio conseguiu entrar por aquele. Na hora que o demônio entrou, Francisco estava em oração, Francisco voltou na hora e foi ao encontro daquele frade. Quando ele colocou a mão no frade, o frade começou a se manifestar, ele abraçou o frade e o demônio foi embora. O demônio precisa de uma brecha. Sabe quando a gente vai fazer um piso de uma casa? A gente coloca o piso, a gente não tem que passar aquele rejunte no piso para não ficar um buraco, aquele buraco feio. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. A gente coloca o piso da sala e coloca tudo na sala, no nosso coração, coloca as paredes, coloca tudo. Aí falta pequenos buraquinhos que você tem que ir lá até com um chinelinho cortado no meio, vai passando o rejunte lá, mas esse rejunte se chama paciência. Esse rejunte se chama paciência pelo outro, espera o outro. Abaixa o céu na vida do outro, sabe? O outro não está aguentando mais, abaixa o seu céu. Mas irmão, eu vou me relar. O Papa Francisco falou, eu prefiro uma igreja que, sei lá, que se lame, que se suje, uma igreja ferida do que uma igreja clausurada. Por isso você olha de novo para essa porcaria dela, dá um sorriso para ela, fala assim, mas como eu amo você, hein? Coisa linda! Mas irmão, por que você está falando isso? Vamos pegar a palavra de Deus. Quem trouxe aí? Coloca lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não é Pentecoste não, calma. Capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos 2, 42. Amém ou misericórdia? Amém. Pode ter. Tá vendo como vocês são? Nós tá falando da murmuração, da mentira, o pessoal tá briga. Amém, irmão? Misericórdia. A palavra de Deus diz assim pra gente, ó. Primeiro retrato da comunidade. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão, nas orações. Em todos eles havia um temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam.
Todos abraçavam a fé, eram unidos e colocavam em comum a todas as coisas. Vendiam suas propriedades, seus bens, repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente todos juntos frequentavam o templo nas casas, partiam o pão tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação. Eles repartiam tudo. Repartiam até os dons que tinha. Sabe quando a gente está cansado na caminhada, vem um cara que está mais forte que a gente, dá a mão pra gente, chega no nosso ouvido, não, vamos botar fogo nesse negócio aí. Começa a rezar junto com você, você toma uma alegria que não é sua, você tá esgotado, você não dá mais nada, você não consegue tirar mais nada daqui de dentro, está tudo seco. E chega um irmão que está lá, também está quase no sequinho, está nos 42 do segundo tempo, está desse tamanhozinho, o caldinho dele, de repente tu já fica, ai meu Deus do céu, você é bom aqui. Tá os dois rezando, todo mundo doido, mano, por Deus. É isso que está faltando na igreja, sabe? O ardor mesmo. Não é o ardor só de ficar pregando e ficar rezando em línguas, não, mas o ardor mesmo, a alegria de estar junto ali, irmão. Vamos partilhar o que nós temos, o que nós não temos. Nós não partilhamos. Se tem um pão para comer, nós comemos. Se tem roupa para comer, nós comemos. Se não tiver, mesmo assim nós somos de Deus. Mesmo assim a nossa família, eu e minha família serviremos ao Senhor. Não temos nada, mas temos tudo que é Jesus. Não temos nada, mas temos pobres. É tudo que nós temos. Não temos nada, eu não tenho nada, não tenho mais nada, não tenho educação, não tenho mais nada, irmão. Mas eu tenho Jesus, é o que basta. É o que basta na sua vida, ter Deus, tudo vai passar. Tudo vai passar na sua história. Aí começa a entender, porque conforme o sofrimento ia batendo, as pessoas iam aceitando a salvação, porque viam neles uma comunidade que valia a pena estar com eles. Tem muitos de vocês aqui que estão aqui na comunidade, muitas vezes nem estão procurando cura e milagre. É bom estar aqui, nessa bagunça, parece que tudo é bagunçado, os pobres aqui, todo mundo pulando, não tem cadeirinha organizada, não tem crachá, todo mundo... você gosta de estar aqui. E nós precisamos gostar de estar perto de Jesus também, gostar de estar perto da igreja, gostar de defender a igreja católica, apostólica, romana. Sabe, a gente vê os padres fazendo tantas coisas, a gente continua murmurando, a gente continua julgando, a gente continua condenando. A gente vê um ministro caindo, a gente vê um guardião caindo, a gente vê um freio, uma freira caindo. É só condenação, é só murmuração, é só julgamento. E o julgamento está acabando com a igreja católica, apostólica, romana. Olha o tanto que o Papa Francisco está fazendo pela igreja. As pessoas continuam ainda falando que ele não é o Papa de Deus. Os cardeais continuam falando que ele é um comunista. E quanta gente também dentro de nós fala assim, mas será que ele não é? De vez a gente olhar, olha o bem que ele está fazendo. Muitas vezes a gente vê o outro se doando, olha o bem que ele pode fazer. Ele está fazendo pelo menos, talvez não seja o que eu faço, mas o que ele faz agrada a Deus e é o que basta. O que agrada a Deus é o que basta na vida de um cristão. Não aquilo que você acha que você pode fazer. O que agrada a Deus. E os frades iam indo para cima de Francisco. Iam indo mesmo de banhada atrás dele. Porque ele lá sem nada, construindo um tijolinho. Imagina o cara construindo um tijolinho dele lá, Francisco conduzindo lá e cantando. Você sentir, Senhor, nossa Senhor, como é bom estar aqui. E passa fome, passa frio, dorme com a pedra na cabeça. O Francisco já se dormia com uma pedra na cabeça por causa da penitência. Dormia sentado. Ele colocava a pedra, porque quando a pedra caía no pé dele, ele levantava e colocava a pedra de novo para não sentir. Santa Teresinha falava, eu não vou cruzar meu pé na cadeira, porque esse não cruzar o pé é para me entregar por amor a Jesus. Eu não vou bostejar na frente de todo mundo por amor a Jesus. Eu não vou deitar na minha cama e me espreguiçar. Ela nem se espreguiçava por amor a Jesus. Olha o amor, gente, que coisa simples. Você estava na sua casa, ela vai lavando a louça, Jesus, eu te entrego minha vida, minha história, meu coração, e vai reconstruindo. É isso que é reconstruir. Aí seu marido chega em casa, seu filho chega em casa e fala, minha mãe está chapadora na cozinha, está lá, ô Senhor Jesus Cristo, eu te amo, Senhor Jesus Cristo, eu te louvo. A pessoa fala, o que está passando na cabeça dessa mulher? É isso que está faltando na igreja. A gente acaba de sair de uma adoração, acaba de sair de um negócio, aí a gente esquece do dardo do demônio. Não é sua mulher, sua mulher não é Satanás, seus amigos fraternos não são Satanás. Satanás entra na brecha, gente, entra no rejunte da obra.
entra ali na brecha, sua irmã fraterna está lá, você olha para ela assim, que camisa, hein, velho? E aquilo lá vai subir e você esquece que é tudo que ela pode dar. É tudo que ela pode dar. Sabe, se você pode ir na casa dos irmãos e dar um abraço dos irmãos, vale a pena. Mas irmão, eu não tenho uma mistura para dar para os pobres. Mas você não vai servir os pobres, Jesus, por causa da mistura ou por causa do pobre? É isso que nós temos que colocar na cabeça. Nós servimos o irmão por causa da mistura ou por causa do pobre que está lá? Nós servimos ele por causa do pobre. É por causa dele que nós fazemos, não é por causa de nós. É por causa dele. É por causa dele que estamos aqui. Porque se for por causa da mistura, se for pelos bens, a gente vai ficar pelos bens, os irmãos vão passar e a vida vai passar, e a gente não vai entender o que a gente está fazendo na igreja. Porque você foi lá e colocou sua vida lá imposta lá, não, foi por causa do meu irmão que está lá. Mas aquele irmão nem saiu convertido, mas você colocou lá, ele vai lembrar de você. Lá no paraíso se lembra. Lá no paraíso se lembra. Tem uma historinha que eu vi engraçada. Que um padre entrou no céu e várias pessoas vieram cumprimentar ele. Ô padre, obrigado, hein? Você salvou minha vida, hein? Aí o padre, mas que diacho de homem é esse? Aí chegou uma menina, ô padre, obrigado, você salvou minha vida. Aí o padre, mas que diacho, salvou minha vida? Todo mundo pedindo obrigado. Será que salvei tanta gente assim? Aí o padre, o pessoal olhou pro padre e falou, padre, nós nem se conhecemos, mas você rezou por mim. Nós nem se conhecemos, mas você rezou por mim. Sabe quando a gente começa a desanimar, gente? Ser bem sincero, quando a gente para de rezar. Não é verdade? Quer sair do comodismo? Pode começar a rezar. Fecha seus olhos e começa a rezar, que o comodismo para ali na hora, cessa. Sabe por que cessa? Porque ali a sua verdade é a verdade de Deus. Mas quando nós paramos de querer ter aquela intimidade, quando nós paramos de querer buscar Jesus, aí começa a bater o desânimo. É o demônio já que é o pai da brecha. O que ele acontece? Minha mulher ficou o dia todo ouvindo sertanejo, só sei que sabe. Ficou o dia todo ouvindo isso, chegou de noite, o marido cansado em casa. O marido destruído do trabalho, foi perseguido no trabalho. Foi perseguido pelas mulheres que trabalham no trabalho, foi perseguido pelo chefe que está lá, teve que trabalhar que nem louco, tentando ir para a missa, tentando cuidar da mulher. Chega em casa, a mulher fica ouvindo sertanejo todo dia, o marido chega assim, fica quieto. Por que você está quieto? Fiquei o dia todo hoje. Aí começa a discutir, sendo que ele queria que ela só chegasse, desse um abraço nela e estivesse pronto, vigilante para cuidar dele ali. Porque talvez ela ficou o dia todo comungando Deus, enquanto ele ficou o dia todo comungando o inferno onde trabalhava. Muitas vezes é isso. Muitas vezes a gente no nosso serviço fica o dia todo comungando inferno, comungando inferno, comungando inferno. Aí a gente só quer chegar numa casa bom samaritana e chegar lá e ouvir uma palavra bendita de uma boca bendita, de ouvir um abraço bendito daquelas mãos benditas, de ouvir uma palavra abençoada daqueles lábios abençoados. E a gente chega lá, a pessoa, Deus, hein? Chegando daquele jeito, já virou a casa um transtorno. O cara fala, já pra você também. Aí come biscoito. Já chutou o pau da barraca. Aí na onde a gente está reconstruindo, na onde a gente está fazendo o que Francisco fazia. Sabe, é tão sério o que São Francisco fazia, gente. É tão sério quando ele tomou posse daquilo que ele era para Deus. Quando a gente toma posse, São Francisco, ele queria ser exemplo para todos os frades, queria ser o pobre dos pobres. Ele encontrava o mendigo mais mendigo na rua, ele trocava suas vestes e usava aquela veste mais para se sentir o pior. Mas antes disso vinha a humanidade dele, que era bela. A humanidade que sentiu repulsa por ver o leproso. A humanidade que se jogou no gelo para não pregar. A humanidade que se jogou no espinho para não se pegar com uma mulher. A humanidade que grita também na alma de um homem consagrado, uma mulher consagrada. Você que é jovem, grita na sua alma, mas a sua disposição pelo reino dos céus, a sua renúncia pelo reino dos céus é o que vale. É a sua renúncia em falar, hoje não, Senhor, hoje não vou pecar, hoje é pelo Senhor. Talvez amanhã seja por mim, mas hoje é pela igreja. Hoje é pela igreja, hoje eu vivo pela igreja. Amanhã talvez eu vivo pelo mundo, sou do mundo, mas hoje eu sou de Deus. Hoje eu sou consagrado a Deus. Hoje eu sou ungido por Deus. Hoje eu sou consagrado a Ele. Hoje eu sou dele. Talvez amanhã, mas hoje eu sou dele. É o
que vale. Hoje você, mulher, bate no seu peito, mas hoje eu sou de Deus. Amanhã talvez eu volto no... Fala, vamos falar. Mas hoje eu sou de Deus. É o que vale hoje. Vamos viver o hoje. Porque uma pessoa batizada pelo Espírito Santo, como Francisco foi, muitas vezes a gente tem a graça, gente, de ser batizado no Espírito Santo. O Padre Sérgio, o Ministério de Música, as adorações com as irmãs aqui. A irmã ia falando, eu me arrepiando, eu falei, meu Deus, o Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui, meu Deus. Sabe, o Eli pregando, sabe? E tantas pessoas dando a vida e tá colocando ali suas mãos ali. Talvez a gente não tenha a graça de São Francisco ser batizado através de um beijo no leproso. Às vezes a gente não tem a graça de beijar um irmão de rua e ser batizado ali no Espírito Santo e viver aquela obra e viver aquilo que Deus queria para ele. Mas será, irmão, que Francisco não queria parar de construir? Claro que ele bateu essa tentação. Para, Francisco, de reconstruir isso aí. Quando ele via os frades dele se pegando, sabe, no começo os frades só apanhavam, gente. Era só luta, era só perseguição, era só paulada nos frades, era só luta para reconstruir aquela São Damião, porque o modo de vida deles era diferente. Quando você olha no brilho nos olhos de um consagrado, de uma consagrada, de você que é mulher e você que é homem, você vê o brilho também no olhar da avó, você vê que a sua vida vale a pena se dar, vale a pena se gastar, vale a pena se doar, vale a pena dar aquilo que é seu. E aquilo que é seu é o seu coração. Por quê? Fala um pouquinho do carinha lá de baixo lá, porque essa semana ele queria acabar comigo e eu não gosto muito dele. Ele não se bate. Eu e ele não dá certo. Aqueles que são da descendência de Maria, há uma inimizade. Se você é de Maria, diz a palavra que há inimizade entre você e a serpente. Então acorda. Tem uma inimizade feia lá. Diz Santa Josefa: na noite passada não estive no inferno, mas fui carregada a um lugar onde havia luz, somente um fogo ardente e vermelho no centro. Fui estendida e amarrada sem poder fazer um só movimento. Em volta de mim estavam 7 ou 8 pessoas sem roupa. Uma consagrada a fazer isso, Santa Josefa. Os corpos negros eram iluminados, apenas reflexos do fogo. Estavam sentados e falavam. Dizia um: é preciso uma grande preocupação, a fim de que não conheça a nossa mão. Olha o demônio falando com outro demônio, uma reunião dos demônios. Santa Josefa teve a graça de ver isso. Dizia assim, dizia, é preciso uma grande preocupação, a fim de que nenhum conheça a nossa mão, pois somos facilmente descobertos. Ele sabe que ele é facilmente, ele fede, gente. Ele fede. Ele não pode ver alguém que se ama de verdade, ele tem que ir lá e colocar maledicência. Ele não pode ver que ninguém que se gosta de verdade tenta viver algo de radical na sua vida e tenta dar vida, ele vai lá e coloca a mão dele. O demônio respondia: podemos entrar pelo sentimento. Tem diferença? Aí o outro respondeu: sim, creio que estimulando-os a fim de que não percebam, podereis torná-los indiferentes ao bem e ao mal. Continua a conversa deles. Ao pouco, inclinar a sua vontade para o mal. A esses outros tentavam ambições. Um só preocupava com seu próprio interesse. Aumenta da fortuna, sem inquietarem e não legítima. Incita neles o amor do prazer. Olha os demônios, como eles tentam a gente. Incita neles o amor do prazer, a sensualidade, cega-os o vício. Então ele dizia palavras obscenas. Aqueles outros entravam pelo coração. Sabeis onde inclinavam os corações. Ide, olha o demônio falando, ide com firmeza. Que eles amam e se apaixonem. Que eles se amam e se apaixonem. Trabalhai sem repouso, sem pena, e precisam perder o mundo.
não me escapam essas almas. Os outros respondiam: de vez em quando somos teus escravos, trabalhamos sem descanso, muito nos combatem, mas nós trabalhamos dia e noite, sem trégua, reconhecemos teu poder, etc. Assim falavam todos aqueles que creiam ser o demônio, diziam horríveis palavrões, ouvia o longe arruindo, com as taças, os copos eles gritavam: deixa-os embriagar-se, depois tudo será fácil. Deixe eles se embriagar, depois tudo será fácil. Acabe com seu banquete, já que tem tanto gostam de se gozar. É a porta que entrareis. Acrescentou coisas tão terríveis que não posso descrever, disse Santa Josefa. Depois, como mergulhando na fumaça, desapareceram. O demônio gritava com raiva, porque uma alma lhe escapava. Excitai o temor, desesperai. Olha que o demônio fala sobre a misericórdia de Deus. Se ela confiar na misericórdia daquele e blasfemava o nosso Senhor: estou perdido, mas não enchei de medo, deixeis um instante e sobretudo desesperai. Então o inferno se encheu com um grito de raiva, quando o demônio lançou fora do abismo e continuou a ameaçar-me, dizia, entre outras coisas: será possível, será verdade que criaturas tão fracas tenham mais poder do que eu, que sou tão poderoso? Olha o que ele fala, como ele vai agir: esconder-me-ei-me para passar despercebido. O cantinho mais pequeno me basta para me colocar uma tentação, atrás de uma orelha, nas folhas de um livro, debaixo da cama. Algumas não faz caso de mim, mas eu falo. E à custa de falar, ficam algumas palavras. À custa dele falar nos nossos ouvidos, ficam algumas palavras dele. Sim, continua ele. Hei de me esconder-me no lugar onde não me encontrareis. Josefa anota, ainda voltando do inferno: vi cair em muitas almas, entre elas uma menina de 15 anos, que amaldiçoavam seus próprios pais, porque não havia ensinado o temor de Deus, nem existia o inferno. Dizia: sua vida, embora é curta, tinha sido cheia de pecados, porque considerava a si mesmo todas as satisfações do seu corpo e as suas paixões exigiam dela. Acusava principalmente de ter lido maus livros. Santa Josefa fala da menina que caiu de 15 anos no inferno porque blasfemava o pai e a mãe. E ela continua. Ela escreve ainda: certas almas amaldiçoam as suas vocações, que tinham recebido, a qual não havia correspondido, a vocação que havia perdido, porque não tinham querido viver escondidas e mortificadas. As almas não querem mais viver escondidas e nem mortificadas. E ela continua ainda: uma vez fui ao inferno e vi padres, religiosas que amaldiçoavam seus votos, as suas ordens, seus superiores, e tudo queria poder lhes dar luz e a graça que havia perdido. Tem mais testemunhos, mas eu vou continuar esses testemunhos aqui. Não. Olha como é sério, gente. Como ele está na brecha. Como a gente acha que ele não fala ao nosso ouvido. Já percebeu que nós somos assim? Aquela pessoa lá, ela começa a crescer na igreja. E Deus pega aquela pessoa, mas a gente nem sabe de onde aquela pessoa veio. Talvez eu vi ele falando da balada, talvez aquela pessoa veio lá da balada, veio lá do baile funk, talvez aquela pessoa veio do crack, veio do fumo. Jesus tirou ela lá de baixo. Aí o que vai Jesus falou? Nós somos o que para Deus? Luz do mundo e sal da terra, certo? Amém? Amém. Luz do mundo e sal da terra. Então aquela pessoa, ela vai começar a brilhar naturalmente, porque Deus quer que ela brilhe e que ela seja sal no meio das pessoas, dê sabor à vida das pessoas. Aí nós que já tá um pouquinho na caminhada, olha, já quer se mostrar, né? Logo nós derruba. E nós somos assim, não é verdade? Nós não somos assim.
Nós vivemos, deixa que Deus faça o que Ele quiser, deixa Deus conduzir. Talvez seja o dom dela, talvez seja o dom dele. Deixa que Deus leve ele só aconselha, mas não pare que a obra que Deus começou, não pare a obra que Deus comece na vida de uma pessoa, porque Deus começa a trabalhar na pessoa. Só o Padre Pio falou uma vez, quando perguntaram para ele dos estigmas, ele falou: eu tenho esses estigmas para mim, Deus deu para mim me salvar, que senão eu não me salvaria. Os estigmas foi dado para a própria salvação dele, e Deus usou daquela salvação dele para salvar os outros. Talvez Deus use do dom extraordinário na sua vida, talvez Deus use da sua vida, da sua história, do seu coração, para salvar multidões, mas isso é para salvar a sua vida primeiro, porque Deus se importa com você, com a sua vida, com a sua história. Salva pessoas e Deus salvará a sua casa, salva vidas e Deus salvará a sua casa. Isso é a promessa de Deus. Será salvo tu e tua casa. Eu não acredito que você suba o seu céu e Deus coloca sua mãe e seu pai, você vai subir e sua mãe vai para o inferno e você vai dizendo tchau. Não, se sacrifica pela sua família, dê sua história, mortifica a carne, mata a sua carne se for necessário, mata a sua juventude, mata a sua história. Você que é mãe, pai de família, mata seu coração, mata sua murmuração, mata tudo pelo reino dos céus e valerá a pena. Mata tudo pelo reino dos céus e valerá a pena. Mata tudo. Silencie-se na hora necessária. Deixe que Deus conduza aquela pessoa. Vamos fazer isso na nossa história. O outro começou a caminhar, o outro acabou de entrar na comunidade. Ainda cheira leite, como os outros dizem, né? Ainda cheira leite na comunidade, está usando marrom agora. Tem gente na comunidade que já está 20, 15 anos, que já é família dos pobres, que já estava lá desde criança sentado com os irmãos de rua. Mas tem gente que muitas vezes, Deus ele faz isso conosco. Aquele que vai chegando é a mesma coisa que nós. Quando nós chegamos, Deus ele precisa mostrar o brilho da caminhada para nós. Deus precisa mostrar o sabor da oração. Deus precisa mostrar para nós o sabor da adoração, o sabor de ser reconstruído por Deus. O coração vai sendo curado, a vida vai sendo curada, transformada, selada por Deus. Mas tem um momento que Deus ele começa a cessar essa cura, para que nós possamos ser cura por outro. Para que nós possamos ser cura também. Se ficar só recebendo, toma, dá o balde, dá a cachaça, e toma, você nunca vai conseguir dar nada. E Deus começa a fazer o que conosco? Começa a sugar a nossa alma, começa tudo que nós temos, dar, tudo que você tem, dá. Mas tem uma hora que você começa, meu Deus, eu tô cansado de dar já, mano. Que tanto dá. E começa a bater esse cansaço em você. E é nessa hora que Deus nos para de novo, como parou Francisco. Uma vez São Bernardo foi com Francisco para... São Bernardo subiu no... Eu ia me chamar irmão Bernardo, mas o cara me deixou. Aí São Bernardo subiu na floresta para rezar. E ele começou a rezar e ele entrou em êxtase. Ele subiu aos céus. O corpo dele ficou, mas a alma dele subiu. E Francisco chegou. Francisco era o fundador da ordem. Chegou o Bernardo. E Bernardo lá assim: Bernardo! Ô Bernardo! Nossa, mano, uma desobediência. Nossa, mano, gastei minha vida, reconstruí a igreja e o cara lá não me escuta. E ainda é meu filho, disse que é meu filho. Quando Francisco falou isso, tá isso nas fontes franciscanas também. Quando Francisco falou isso para Frei Bernardo, Francisco estava voltando para descer da floresta. Jesus falou no coração de Francisco. Falou: Francisco, por que se inquietas com o irmão Bernardo, sendo que ele está comigo e não está com você? Ele está comigo e não está com você. Olha o poder, gente. Muitas vezes a outra pessoa ela está com Deus e a gente: não, fica comigo. Mas a pessoa está com Deus, deixa ela com Deus. Não seja a brecha que o demônio precisa na vida da pessoa. Seja a luz para ela, não a brecha. Aí São Francisco volta, São Bernardo voltou. Aí o Bernardo falou: o que foi, Francisco? O que está fazendo aqui? Não, nada não. Os dois começaram a rezar, os dois foram arrebatados aos céus.
Você precisa olhar para a pessoa que fala assim: irmão, eu preciso te levar ao coração de Deus. É necessário. É urgente. É radical. Walk and roll. Amém? E Francisco ainda continua, gente. Toma aí, tem uma folhinha. Diz assim, ó. Catecismo da Igreja, parágrafo 1426. Entretanto, a nova vida, recebido na iniciação cristã, não supriu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama da concupiscência da carne, que continua nos batizados para prová-los no combate na vida. Cristãos auxiliados pela graça de Cristo. É um combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna para a qual somos chamados. Olha o que diz o Catecismo da Igreja. Que continua nos batizados para prová-los no combate. Sabe por que toda vez você vem para a igreja e sua casa parece que vira de ponta cabeça? É um combate. Sabe por que quando você quer vir para um grupo de oração, para um retiro, o seu pneu do seu carro fura? Nem vou contar a mão de quem que é. Sabe quando você vem para... Você quer dar a sua vida para Deus e começa a dar tudo errado, e você foi lá e se programou, falou: não, hoje desse jeito eu vou fazer certinho. Hoje eu vou adorar, vou rezar o terço, vou me confessar, vou lá. Aí você fala assim: agora está na hora da adoração. Aí aparece uma distração, você não consegue adorar. Ah, agora está na hora de rezar o terço. Aparece outra distração e você não reza o terço. Agora está na hora de confessar. Parece que todos os sacerdotes somem. Ali é o dedo dele para você não se aproximar mais de Jesus. Olha o que ele falou, gente. A Santa Josefa naquela reunião. É preciso nós se escondermos aonde eles não pensam que nós estamos. Uma orelha, um travesseiro, debaixo ali a murmuração: ei, ninguém me acolheu, ninguém me ama. E ali entra a brecha e você... Uma murmuração causa um estrago na comunidade. Uma vida causa um estrago na comunidade. Faça como São Francisco de Assis, obedeça. Obedeça ao menor frade e ao maior frade. Obedeça ao ministro, obedeça aos consagrados. Obedeçam vocês que estão na igreja e tem os seus padres e tem seus ministros. Obedeçam à igreja. Obedeçam à igreja, obedeça. A igreja não brinca conosco. A igreja católica não brinca com a nossa vida. Ela não brinca com a nossa salvação. Por que será que a gente tem que ficar se humilhando ao sacerdote e chegar lá e contar os nossos pecados todas as vezes? Nós é uma construção para se provar. É uma vida a ser construída na alma. E Francisco, quando entendeu essa radicalidade de se construir por dentro e não por fora, ele começou um processo que foi dolorido, que foi até o final da vida dele. Até o final da vida dele, ele prendia a mãe, os frades traíram ele no final da caminhada. São Francisco ficou cego, leproso, ficou com estigmas, ficou todo maltrapilho, e ainda os frades ainda queriam que ele construísse uma nova regra. Muitas vezes nós, novos, muitas vezes somos isso. O ministério já está aí, a comunidade já está aí, a história da comunidade, a raiz da comunidade, a vida da comunidade, a consolação da comunidade, os Santíssimos Sacramentos, os pobres, a Virgem Maria já está aí. Para que reconstruir aquilo que está reconstruído na igreja? Continua a lutar por ela. Continua a lutar por ela. Já está tudo aí, já está batido o carimbo do céu. Nós somos aprovados pela Igreja Católica Apostólica Romana, porque senão nós não estaríamos fora do Brasil, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos nas dioceses, nós não estaríamos mais na rua, se a igreja não batesse o carimbo na nossa alma. E continua então aquilo que é de Deus. Continua aquilo que é de Deus. Continua aquilo que é história de Deus na nossa vida. Aprenda a sugar aquilo que é necessário no nosso coração, aquilo que Deus traz para nós como sinal de salvação. Aprenda a beber, aprenda a se humilhar, aprenda a aprender daqueles que estão mais velhos, mas também aprenda a aprender daqueles que estão mais novos, estão loucos para ir para a rua, estão loucos para ir para as calçadas, estão loucos para adorar o Santíssimo Sacramento. Que aquele ardor dos novos seja o ardor dos velhos, e o ardor dos velhos seja a esperança do céu em nossas almas.
que leva uma comunidade a viver a partilha. Quando nós vemos do outro um sinal de salvação, independente do que ele é. Se ele erra ou não, se ele é fraco ou não, graças a Deus, Deus sabe que eu sou limitado e sou fraco. Se ele me deixar sozinho, ai do mundo. Ai do mundo. Se eu volto para o mundo, eu faço um estrago. E se você volta para o mundo, você acaba com ele. Não é acabar, gente, chegar lá e jogar uma bomba. Você vai se acrescentar igualzinho. Você vai ser a ponta do pavio. O demônio estava precisando para destruir. Fica sozinho, mas fica com ele. Se você está sozinho, fica com ele. Se você está junto, fica com ele. Se você não tem ninguém para consolar você, mas fica perto de Jesus, mas continua, não desista. Não desista do reino dos céus, não desista da palavra de Deus. Aí tem uma coisa que um conselho que São Paulo dá aos Coríntios. Está acabando já. São Paulo dá aos Coríntios, 1 Coríntios. 1 Coríntios. Eu não vou ler ele todo, eu só vou ler um pedaço. 1 Coríntios 4:11. De São Paulo. Até agora passamos fome, sede, frio, maus tratos. Não temos lugar certo para onde morar. E nós esgotamos trabalho para nossas próprias mãos. Esgotamos os nossos trabalhos com as nossas próprias mãos. Somos amaldiçoados e abençoamos. Diz uma pessoa do seu lado: somos amaldiçoados e abençoamos. Perseguidos suportamos. Caluniados consolamos. Caluniados consolamos. Até agora somos considerados lixo para o mundo. Por que será que você sai com a Bíblia e ninguém olha para você e fala: ih, lá vai mais uma beata. Lá vai o Beato. Lá vai o Beato José Del Rio. Cadê o José Del Rio? Lá vai o Beato. O Beato José Del Rio foi pro Rio. Rio de Janeiro. Mas olha esse conselho que nos dá a comunidade. Isso leva para a sua vida, gente. Sabe, quando você e o seu irmão do seu lado estiver do seu lado, somos amaldiçoados, abençoamos. Começa a abençoar todo mundo. Meu irmão olha para mim: você tá com o cabelo horrível, hein? Você fala assim: Deus te abençoe, meu filho. Perseguidos, tem um espinho na carne. Fala: né? Espinho na carne? Suporta. Caluniados, consola. Dá consolação às vidas das pessoas. E se considera um lixo para o mundo. E o céu te espera, sabe? Seja considerado lixo para o mundo, sabe? Mas a joia que Jesus precisava. Já imaginou chegar no resto da sua vida, você... Vejo umas senhoras aqui, nós estamos aqui, aí chega naquela banhada do céu, nós entra lá, São Pedro olha para nós. São Pedro não era muito de gracinha, chega lá e fala: ei, guerreirão, você e a guerreira aí conseguiu, hein? Mas vocês quase, hein? Tava olhando daqui, deu uma piscolhada no olho nuclear de Deus Pai, só deu uma olhadinha, foi por pouco, hein? Vocês não foi embora. Mas vocês estão aqui, e Nossa Senhora esperando a gente, Jesus esperando a gente. E Jesus olhando para o olho de cada um de vocês, eu sabia que poderia contar a minha palavra, a minha vida, mostrar os meus mistérios. Porque os mistérios da igreja, gente, existem os mistérios da igreja que já foram, e existem os mistérios que Jesus revela ao nosso coração. Mas não são mistérios extraordinários. São a mesma coisa que diz a palavra de Deus. Desculpa, o padre precisa sair e tem um sandeiro. Qual a placa, irmã? 9223 na frente. Quem for o dono, por favor, tirar. Lembra que eu falei, hein? Você viu o dedinho do demônio, né? Cadê o sandeiro? Abençoe esse sandeiro aí, pai. Cadê?
Mas imagine Deus Pai contando com vocês, com a sua vida. Aí para encerrar tem São Francisco de Sales, que fala assim, ó, do coração humano. Coração humano, ele fala assim: coração humano, a cura interior do coração humano é vagaroso, vai progredindo gradualmente, pouco a pouco, com muito custo, intervalos, mas nesse passo lento, ela é tão mais segura. Ele está falando assim: coração humano, nosso coração humano, é difícil a gente aceitar as coisas, é difícil a gente aceitar Jesus Cristo, é difícil a gente ser curado, é difícil a gente ter uma experiência com Jesus Cristo e depois começar a ter o contato com as pessoas e a gente se abrir a beleza de Deus na vida das pessoas, porque a gente tem medo de machucar. Foi tanta experiência mal vivida, não é verdade? A gente conhece tantas pessoas que nós vivemos coisas ruins e coisas boas, e muitas vezes, mas Jesus ele é radical. Jesus ele pede para a gente se abrir de novo. Jesus ele pede para a gente ir ao encontro das pessoas de novo. É por isso que a salvação é para nós. Por isso que você tem que ir ao encontro das... Mas irmão, se eu for lá, ela vai me machucar de novo. Se eu for lá, ela vai me machucar. Vai lá, abençoado. Eu abençoo ela, perdoa ela. É ela que Deus está pedindo. Vai lá e se reconcilia. Volta a salvação que tinha. Volta a vida fraterna que tinha. Volta a esperança ainda que tinha. Nós estamos na mesma barca. Nós estamos indo para o céu junto. Independente se vocês são da comunidade do céu, nós estamos indo na mesma barca, velho. Só bater no reminho. De vez em quando o reminho quebra. Aí tem que construir o reminho de novo. E vai bater no remo. Vai subir junto. Aí ele... Mas ele fala assim, ó: nesse passo lento, ela é tanto mais segura. No passo lento é mais seguro, gente. Se você tem um passo lento, agradece a Deus e diz comigo: amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém que você tem um passo lento. Porque é mais seguro. Sabe o passo lento? Você vai na rapidez, aí seu passo vira para a direita. No passo lento você está indo aqui, ó. O negócio deu uma bambeada para o lado direito, volta para cá, bate na perna. Bate na perna, traz de volta. Vai, caminha reto, vai no passo lento mesmo. Mas ele diz uma coisa importante, São Francisco de Sales: um coração curado necessita de tempo, compreensões que são importantes para a transformação. É preciso de tempo. Mas o tempo está abreviado. E se o tempo está abreviado, é hoje. Então, por isso eu peço a vocês, vamos se levantar. Se espreguiça. Abre seus braços e fala assim: meu Pai, Nossa Senhora, tira essa pulga de mim, essa caniça no meu corpo, essa comida boa que me fez dormir. Já que o tempo está abreviado, vamos começar hoje a se reconstruir o coração? Sim? Sim. Então peço a vocês, vamos fechar nossos olhos. E o mesmo pedido que Jesus falou a Francisco: vai e reconstrói minha igreja. Natália, João Vitor, Felipe, Rafael, Rafaela, Juliana, Guilherme. Vai e reconstrói minha igreja, mas começa por você nessa tarde. Começa pelo seu coração, pela sua vida. Jesus sabe que você está com o coração ferido, mas reconstrói aí, que você vai começar a ver a igreja com um olhar diferente, vai começar a amar a igreja católica com todo ardor, e vai saber a hora certa de denunciar, de profetizar, e Deus vai dar a sabedoria. Por isso eu peço a vocês, por gentileza e por humildade, comece a falar com o Senhor Jesus Cristo, aonde Ele precisa ir no seu coração, aonde Ele precisa reinar, aonde Jesus Cristo precisa colocar o trono dele, o trono de graça, o trono da reconstrução. São Francisco de Assis só construiu São Damião porque no trono do coração dele existia um Deus.
era o Deus crucificado. E ele foi capaz de, pelo Deus crucificado que falou por ele reconstruir qualquer situação que viesse durante a sua vida. Qualquer situação que viesse, a perseguição vinha, ele abençoava. As pessoas caluniavam Francisco e ele suportava tudo aquilo com amor. Tudo aquilo com amor. No meio do ódio ele levava o amor, no meio da verdade ele levava a luz, a esperança no meio das pessoas, a tristeza ele levava a alegria. Qualquer situação da sua vida, peça o Espírito Santo nessa hora, peça ao Pai dos pobres, o Espírito Santo que veio para nós fracos. Seja bem-vindo à igreja dos pequeninos, à igreja de Porciúncula, à igreja de Francisco, à igreja dos pobres, dos humildes, do carisma que brotou do coração dele, que passa o coração do nosso fundador e passa pelo coração de tantos fundadores franciscanos, que leva a igreja católica ainda a buscar radicalidade de não ter nada para possuir tudo, e para possuir tudo precisa perder, precisa perder, e começa a perder essa tarde. Perde orgulho, perde a inveja, perde a mentira, perde a soberba, perde tudo por causa de Deus. Pede para Deus tirar isso do seu coração. Tira, Senhor Jesus Cristo, tira a falta de desobediência a Jesus Cristo, a falta de olhar naquele que está ministrando a gente, o sinal da sua luz, o sinal da sua verdade. Nos dá, Jesus Cristo, o seu brilho, nos dá a sua voz, Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos. Eu peço nessa hora, solte sua voz. Você que sabe rezar em línguas, vamos começar a reconstruir os muros dessa casa, os muros da sua casa que está em ruínas. Vamos começar a construir. Dá a mão para o seu irmão que está do seu lado, reconstrói junto com ele o pequeno templo que existe no seu coração. E esse templo, Jesus, ele precisa ser adorado. Por isso eu peço a vocês, em clima de oração, solte sua voz mesmo, mas com coragem, reconstrói seu coração. Ministério de Música.
música com os olhos fechados ainda. A gente possa cantar essa música e pedir para Jesus a conversão nessa tarde. A conversão verdadeira, gente. Madre Teresa disse: nós queremos mudar o mundo, vai para sua casa e comece lá. E nós precisamos começar pelo nosso coração. A parar de falar mal, a duvidar das pessoas que são de Deus, a duvidar do meu ministro, da minha ministra, só porque eles não têm uma formação acadêmica. Mas a formação acadêmica não adianta nada para quem tem no Senhor Jesus Cristo. O que vale é a pessoa ser de Deus. O que vale a pessoa é ser de Deus e mais nada. Não vale nada a faculdade se a pessoa não for do reino dos céus. Tudo vai ficar. Não vale os seus estudos se você não for para o céu. Mas o seu estudo for vinculado no coração da Maria, os seus estudos for vinculado no coração do Senhor Jesus Cristo, você vai para o céu. Ande com Ele. Hoje o céu se abre pra
suave agora. Bem suave. Bem suave. Vem, Espírito Santo. Nas mãos do Senhor Jesus Cristo, todo ressentimento, todo abandono, toda ingratidão, toda soberba, toda luxúria, toda inveja, toda mentira, tudo aquilo que não vem do seu coração, nós renunciamos, Jesus, para tomar posse da sua graça. Nós renunciamos todo o mal que nós temos para tomar posse da sua graça. Pastoral, eu fiz um tempo atrás. O meu maior desejo era murmurar, contra a comunidade. O meu maior desejo era condenar os meus irmãos fraternos, era condenar a comunidade Voz dos Pobres. Eu fui pra rua, pra pastoral de rua. Eu falei, Jesus, não muda nada, estamos aí do mesmo jeito. O que o Senhor quer fazer de nós? É que eu esqueci o nome do irmão agora, mas ele falou pra mim assim: seja o guarda do seu silêncio. E eu peço a você, diante de uma murmuração, uma ingratidão, de inveja ou mentira, seja o guarda do seu silêncio. Seja a guarda da sua vida, seja a guarda da sua história, seja a guarda da sua fé. Você precisa guardar a sua fé, você precisa guardar o seu coração. Jesus sabe que você está fragilizado, acabado, destruído, mas guarda seu coração. Ancora seu coração na pedra que é Jesus Cristo. Aceita aquilo que Deus tem para você nessa hora. E é o Espírito Santo. A comunidade Voz dos Pobres não tem nem ouro e nem prata, mas tem o Espírito Santo, a Virgem Maria e o Santíssimo Sacramento. Que você possa receber o doce hóspede da alma, o Espírito Santo, e te nascer de novo, e te fazer novo de novo. Não seja mais o mesmo. Vem, Espírito Santo.